Olá, você provavelmente é uma das pessoas que frequentam as redes sociais e que leem jornais, assistem noticiários da televisão, ouvem o rádio. E você é muito provavelmente uma das muitas pessoas que aqui no Brasil tem dificuldade para compreender o que é o governo Bolsonaro. Muita gente se queixa, amigos, pessoas com quem me relaciono, se queixam de que têm a sensação de estar mergulhados num campo da loucura, dentro de um hospício. Por quê? Porque o governo do Brasil, o governo atual do Brasil, eleito em 2018, se caracteriza pela construção de um cenário de crise sobre o qual ele passa o tempo e tenta fabricar o seu projeto de poder. Não é muito complicado, mas é preciso ter alguns pressupostos. Muita gente pensa, ou imagina, ou declara que Jair Bolsonaro é louco, é insano, que ele não tem todas as medidas mentais, todas as características de alguém que está no controle de suas faculdades mentais. Bom, não é bem assim. Jair Bolsonaro, seus ministros, seus seguidores, os fanáticos que o defendem, os que saem às ruas desafiando a Covid, a contaminação, para pedir o fechamento do Congresso, para pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, são afetados por uma condição chamada desrazão, que foi descrita em um livro publicado em 1962 pelo francês Michel Foucault. Michel Foucault fala sobre essa espécie de loucura não patológica, uma loucura socialmente aceita, uma loucura culturalmente aceita. Jair Bolsonaro transita nesse campo e todos que o seguem também abdicam de uma parcela da razão para segui-lo, admirá-lo e obedecê-lo, inclusive os militares que estão no poder. Não é difícil de compreender. Jair Bolsonaro construiu um discurso insano, um discurso que não faz sentido para as pessoas que têm alguma compreensão da história, da política, da economia, das relações sociais, agredindo o bom senso com afirmações radicais e construindo em cima dessa radicalidade, desse fundamentalismo da ignorância, uma proposta de atuação política. E assim ele vem se comportando. E assim ele se comportou desde o início da pandemia e temos agora, exatamente nesta quinta-feira, fim de abril, começo de maio do ano 2021, 400 mil mortos pela pandemia da Covid-19. Isso é Jair Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro foi construído no fim da ditadura militar. Ele não teve tempo, porque entrou na escola de oficiais quando a ditadura militar estava decaindo, já havia entrado em vigor a política da distensão lenta, segura e gradual proposta pelo presidente Ernesto Geisel. Ele se ligou aos elementos mais radicais que ainda frequentavam os quartéis e os órgãos de repressão e se tornou admirador de torturadores, de assassinos, não escondendo o desejo de ser ele também um torturador e um assassino. Jair Bolsonaro alimenta a ilusão, a ideia, o fetiche de que se ele eliminar 30 mil pessoas no Brasil que ele considera comunistas, 30 mil pensadores, 30 mil acadêmicos, 30 mil filósofos, jornalistas, filósofos, sociólogos, antropólogos, sacerdotes progressistas, líderes comunitários, representantes de partidos políticos progressistas, ele constrói um Brasil à imagem e semelhança do que ele aprendeu nos quartéis. Jair Bolsonaro é o fruto da tentativa de explosão do Rio Centro. Jair Bolsonaro é o ovo da serpente que foi plantada no Brasil em 1964 e alimentada
superalimentada através do AI-5. Ele tem essa obsessão. Agora, qual é a maneira de compreender, qual a explicação para a conjunção entre esse indivíduo que tem um viés autoritário e sonha em implantar um governo populista para se perpetuar no poder e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que, segundo ele próprio acredita, seria um liberal. Paulo Guedes não é um liberal. Paulo Guedes é fascista. Paulo Guedes é seguidor da corrente de pensamento chamada neoliberalismo, criada por Hayek e von Mises. O neoliberalismo de Paulo Guedes não é liberalismo. Não é sequer uma teoria econômica. É um experimento social. Está dito nos livros de von Mises que para implantar a sua teoria, o seu pensamento, a sua proposta, vale até mesmo destroçar, limitar, obstruir, interromper a democracia. Um de seus principais livros, intitulado Liberalismo, um estudo socioeconômico, diz no capítulo 10, intitulado Do Fascismo, diz que é viável, é necessário, é desejável lançar mão do fascismo para que o capital possa se apropriar dos bens do Estado e assim reestimular o próprio capital. Ora, não existe ideia mais perversa do que você eliminar uma parcela da população, aquela que vive do trabalho, não só do trabalho tradicionalmente considerado como tal, mas o trabalho daquele pequeno empreendedor que tem uma pequena loja, um bar, o dono de um táxi, o trabalhador intelectual, o trabalhador da área de serviços, o trabalhador que é temporário numa fábrica. Tudo isso é eliminado em favor do capital, segundo a proposta desse autor, que é o guru de Paulo Guedes. Paulo Guedes não é propriamente um intelectual. Não se pode dizer, portanto, que ele cometa desonestidade intelectual quando faz observações do tipo: nossa, as pessoas querem ter longevidade, para que viver até os 100 anos? Não é uma desonestidade intelectual de Paulo Guedes. Por quê? Porque só se pode falar em desonestidade intelectual onde se percebe atividade intelectual. E Paulo Guedes não manifesta, não expressa qualquer sinal, qualquer resquício de atividade intelectual como se deve compreender. Paulo Guedes pensa que, imagina, muita gente vivendo 90, 95 anos, 100 anos, como é que a economia vai se estabilizar? Por quê? Porque ele não pensa no povo. Ele pensa no povo como uma ferramenta, um insumo do capital. E a conjunção entre Jair Bolsonaro, o estafeta da morte, aquele que foi criado sonhando se tornar um torturador, um assassino, e Paulo Guedes, para quem o povo é apenas um detalhe num país, para quem o povo é apenas um detalhe nas especificações técnicas de uma proposta de economia. A conjunção entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro se dá no campo da morte. Os dois cultuam a morte. Como a maior parte das pessoas, como as pessoas em geral, que ainda raciocinam, tem como pressuposto maior a vida e, junto com a vida, a liberdade, junto com a liberdade, como resultado da vida com liberdade, o bem-estar. As pessoas buscam naturalmente o bem-estar. Os dois protagonistas, personagens centrais da nossa República, não. Eles não procuram o bem-estar. Eles procuram, por um lado, o controle social e a manipulação dos recursos do país. Caminhando nessa trilha, a partir da ideia da sanidade parcial e partindo dos pressupostos de Paulo Guedes de que o que interessa no país é manter a máquina do dinheiro funcionando, é possível compreender melhor, é possível estabelecer
as responsabilidades pelos atos dessa dupla e de todos os seus sequazes, seus seguidores, seus assistentes, seus auxiliares, os militares que eles enfiaram no governo, os imbecis seguidores daquele astrólogo insano. Tudo isso fica mais compreensível e com isso fica mais simples estabelecer as culpas, estabelecer as responsabilidades. Fala sério.